Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Esse é um daqueles versículos que todos nós deveríamos memorizar. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos ler juntos, irmãos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, o escritor desta carta, ele se apresenta como aquele que tinha muita intimidade com o Senhor na sua caminhada cristã. Alguém que sempre se espelhava no Senhor, sempre estava olhando para Jesus Cristo. E o Jesus Cristo crucificado. A gente percebe que nos primeiros capítulos da sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fazia questão de estar anunciando Cristo e Cristo crucificado. Era alguém que sempre olhava para Cristo. Era alguém que buscava viver como Cristo. E isso chama a atenção de todos nós. Isso deve estar impactando a nossa vida, para que também possamos estar vivendo na mesma expectativa. Aqueles que foram salvos, transformados, aqueles que experimentaram a nova vida em Cristo, esses devem viver essa realidade que o apóstolo Paulo, ele coloca para nós. E ele fala de duas realidades que são bem conhecidas de todos nós. Ele fala de vida e fala de morte. Nós vivemos isso a cada dia. Estamos vivendo, mas ao mesmo tempo temos aquela expectativa de que vamos chegar nesse dia também da morte. E para Paulo, tanto uma realidade quanto a outra está. Então a minha espiritualidade, a minha intimidade com o Senhor, queridos, deve estar me levando a viver dessa maneira. Nós temos trazido assuntos que dizem respeito a uma vida de santificação, a uma vida que tem sido trabalhada. Então, a partir desse versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, nós podemos estar aprendendo muitas lições com respeito à vida e à morte. Mas primeiramente, vamos falar sobre a vida do cristão, que deve ser Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, nesta carta aos Filipenses, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Gregório de Nissa disse sobre Paulo que sua vida era feita por Cristo. Ele era pleno de Cristo. Os estudiosos, os pais da igreja, os teólogos, eles falam muito a respeito desta vida, desse servo de Deus, que se confundia com a vida de Cristo. E eu e você devemos ter este alvo em nossas vidas, de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É por isso que Paulo, ele disse que para mim o viver é Cristo. E se você analisar o contexto, nós, queridos, devemos estar
vivendo esse prazer na pessoa, circunstâncias da nossa vida. Eu sei que eu e você, nós nos abatemos diante dos problemas, diante das perdas, nós vivemos o luto, nós muitas vezes lamentamos, mas nós precisamos entender que, mesmo diante de problemas que possamos estar enfrentando, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que devemos dar graças por tudo, em tudo dai graças. Pastor, não é fácil, e eu concordo com você. Como é que a gente vai dar graças a Deus quando nós estamos enfermos? Como é que nós vamos dar graças a Deus quando a gente perde um emprego? Quando a gente perde o nosso sustento? Como é que nós vamos dar graças a Deus? Eu penso que nós conseguiremos dar graças a Deus quando entendermos que Deus está no controle, que Ele não nos abandonou, que no tempo certo Ele vai agir, Ele está lapidando a minha vida, a sua vida, Ele tem um objetivo naquilo que nós estamos passando. E quando nós entendemos isso, queridos, a gente passa a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a agradecer por situações adversas que vamos enfrentando no nosso dia a dia. Então, pensando sobre a vida do cristão, nós podemos estar apresentando aqui 3 aspectos, irmãos. O primeiro é que Cristo é a fonte da vida do cristão. Ele é o fundamento mais importante da vida de cada um de nós. Ele é a nossa base, Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa rocha. Jesus Cristo é o mestre que direciona, que dá a vida e o ânimo necessário para me tornar apto para toda boa ação. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor Jesus. E é por isso que o autor sagrado, ele falava que para ele o viver era Cristo, porque tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele necessitava, tudo aquilo que ele buscava ter para se manter de pé, estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, como Paulo mesmo se expressou, o viver é Cristo, significa dizer que Cristo é o princípio de minha vida. Por Ele eu vivo, como os galhos da vinha vivem por causa da raiz. Então, queridos, isso traz essa implicação, essa colocação do apóstolo Paulo, deixa bem claro que a razão da sua existência estava na pessoa do Senhor Jesus. Para ele, não havia pessoa mais importante do que o Senhor Jesus. Para ele, não havia algo que lhe trouxesse mais alegria, mais prazer, mais coragem do que na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a primeira verdade que nós extraímos dessa colocação do apóstolo é que Cristo é a fonte da vida do cristão. Ele é o nosso oxigênio, Ele é a nossa razão de viver. Queridos, quando nós chegamos nesse nível, então nada nos tira a paz, nada pode nos tirar a alegria. Por quê, pastor? Porque nós chegamos nesse patamar de saber que realmente Cristo é a fonte da minha vida. Amém, queridos? É dele que vem aquilo que eu preciso para a existência. E aí eu posso
estar sujeito a perder a liberdade, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu posso estar perdendo os meus melhores amigos. Eu posso perder muitas vezes o material. Eu posso estar perdendo determinadas pessoas que são importantes para mim. Mas eu não perderei a Cristo. Cristo continuará comigo. Por quê? Porque Ele é a fonte da minha. Então, essa colocação do autor sagrado não era uma frase pré-fabricada. Ele não queria chamar a atenção dos seus ouvintes para mostrar para eles que ele era melhor do que outros. Não, de maneira nenhuma. A ideia de Paulo era mostrar que a fonte da sua vida estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um segundo aspecto para essa colocação do apóstolo, para mim o viver é Cristo, é que Cristo é a finalidade da vida do cristão. Primeiro, Cristo é a fonte da vida do cristão. Segundo, Cristo é a finalidade da vida do cristão. Eu não vivo para mim mesmo, mas para Cristo. Eu não estou nesse mundo para satisfazer as minhas próprias vontades, os meus próprios interesses, mas sim para fazer a vontade de Deus. É claro que eu preciso trabalhar, é claro que eu tenho as minhas redes de relacionamentos, é claro que eu preciso estudar, mas a finalidade maior da minha vida deve ser Cristo. É por isso que no nosso breve catecismo, e esses estudos que eu tenho trazido para os irmãos são baseados no breve catecismo de Westminster, aquela assembleia que aconteceu na Europa, na Inglaterra, né? Então, na primeira pergunta, nós somos abordados sobre o fim principal do homem. Qual é o objetivo principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, deleitar-se nele para sempre. Esse deve ser o objetivo maior. Embora você tenha outros objetivos mais menores, não são tão importantes quanto o de glorificar a Deus. E aí, pastor, eu preciso estar sempre na igreja para glorificar a Deus? Sim ou não? Sim, não? Não, queridos. Por quê, pastor? Porque nós glorificamos a Deus no nosso local de trabalho. Amém, queridos? Devemos glorificar a Deus dentro de casa. Devemos glorificar a Deus nas redes sociais. Eu vou olhando algumas postagens de alguns cristãos, irmãos. Eu confesso que fico muito triste. Presta atenção aqui, ó. Eu fico muito triste com determinadas postagens. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós, cristãos, estamos mais defendendo o nosso partido, o nosso político, estamos muitas vezes defendendo o nosso time, muitas vezes estamos defendendo determinadas ideologias, determinadas filosofias, muitas vezes nós estamos tomando partido de determinadas situações que vão acontecendo no dia a dia e perdemos a grande oportunidade de testemunhar de Cristo, irmãos. O fim principal do homem é glorificar a Deus, irmãos. Eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. O meu casamento tem que ser para a glória de Deus, não é para a minha glória. O meu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Os meus estudos devem ser para a glória de Deus. Os meus relacionamentos devem ser para a glória de Deus.
Esse deve ser o objetivo maior. Então, quando Paulo ele diz, para mim o viver é Cristo, ele deixa claro, queridos, em segundo lugar, que Cristo é a finalidade da vida do cristão. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, semelhantemente a um fabricante que se entrega intensamente ao comércio, nós trabalhamos pelos interesses de Cristo. E ao fazê-lo, propagamos seu evangelho. O propósito de nossa vida é exaltar a Cristo e fazer a coroa que está sobre sua cabeça brilhar ao nosso redor. Significa que toda a nossa vida é uma vida para Cristo. Por isso que ele dizia, o viver para mim é Cristo. Primeiro, Cristo é a fonte da vida do cristão. Segundo, Cristo é a finalidade da vida do cristão. Terceiro e último, queridos, Cristo é a alegria da vida do cristão. Cristo é, primeiramente, a fonte da vida do cristão. Segundo, Cristo é a finalidade da vida do cristão. E em terceiro lugar, Cristo é a alegria da vida do cristão. O cristão se alegra na justiça de Cristo. Ele se regozija em Cristo. Quando as alegrias terrenas já se foram, já se acabaram, ele permanece feliz, porque a sua alegria está em Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, isso não é uma utopia. Isso deve ser uma realidade na vida de cada um de nós. Quando nós entendemos que Cristo é a nossa alegria. Se a sua alegria é uma promoção no trabalho, se a sua alegria é o seu cônjuge, é o seu filho, é o seu salário, é um certificado, um diploma, se a sua alegria está em aparecer, se a sua alegria está em querer pisar em determinadas pessoas, então a sua alegria, ela vai oscilar. Mas se a sua alegria está em Cristo, então você será uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Você em determinadas ocasiões pode estar até chorando, mas interiormente você está satisfeito em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você pode até estar sofrendo por alguma situação que esteja acontecendo, mas lá no seu interior você está satisfeito em Cristo. Você está feliz em Cristo. O seu relacionamento, ele continua intenso com Cristo. Você não perde a coragem, você não perde o ânimo, você não perde a sua empolgação de viver para Cristo. Por quê? Porque você entende que a sua alegria está em Cristo. Você entende que a sua finalidade é Cristo. Você entende que o seu fundamento é Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Glória a Deus por isso, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
É por isso, irmãos, que eu e você precisamos estar amadurecendo espiritualmente. Que eu e você possamos entender que a nossa vida deve estar em Cristo Jesus. E para concluir, eu quero só repetir os 3 pontos, porque Cristo é o fundamento da vida do cristão. Porque Cristo é a finalidade da vida do cristão. Porque Cristo é a alegria da vida do cristão. E era por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se expressava desta maneira. Estando livre ou preso, ele estava em Cristo. Passando por necessidade ou tendo em abundância, ele estava em Cristo. Tendo saúde ou estando na enfermidade, ele estava em Cristo. Então, em todas as circunstâncias, ele estava em Cristo. E a minha oração, queridos, que Deus esteja nos ajudando a viver para Cristo. Que eu e você possamos dizer: para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. É bom ter todas as coisas, é bom. É bom estar cercado por pessoas agradáveis, é bom. Mas é muito melhor, queridos, ter Cristo e estar em Cristo. Porque abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento. Nós ainda não terminamos de estudar esse versículo 21. Hoje nós trabalhamos a primeira parte. Para mim, o viver é Cristo. Então, coloque a sua vida diante do Senhor neste momento, de maneira que Ele esteja dirigindo a sua agenda, dirigindo os seus objetivos, os seus anseios, que Cristo realmente seja a sua vida. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos edifica através dela. O Senhor fala aos nossos corações. Eu quero confessar, Senhor, que muitas vezes nós estamos fora dessa perspectiva que a Tua palavra coloca para nós. Muitas vezes, ó Deus, estamos vivendo para nós mesmos. Muitas vezes estamos fora desse projeto que a Tua palavra coloca diante de nós. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Que cada um possa progredir, possa avançar nessa direção, para chegar ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo. Para mim o fundamento é Cristo. Para mim a finalidade maior é Cristo. Para mim a alegria está em Cristo. Senhor amado, ensina-nos esse instrumento precioso nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que estão no templo aqui agora, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Teu Espírito Santo esteja fazendo a obra na vida de cada um de nós. Ó Deus, nos dá um restante de semana debaixo da Tua graça. Fica conosco, Senhor, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que o poder, que a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.